Então, como corrigir o overfitting? Você tem algumas formas de corrigir o overfitting. Por exemplo, aumentando o número de dados. Aumentando o número de dados você consegue, por mais que uma função seja complexa, mais facilidade em aprender nesses dados. Redução da complexidade dessa função, muitas vezes você consegue. Em alguns casos, você consegue alterar alguns parâmetros do método de aprendizagem de máquina. A gente vai falar sobre algumas coisas assim aqui. Por exemplo, você tem vários algoritmos de aprendizagem de máquina. Cada um tem algum ajuste de algum parâmetro que favorece ou não o overfitting, ou pode aumentar ou diminuir o overfitting. E existem também alguns, por exemplo, em uma rede neural artificial, às vezes algumas técnicas para reduzir o overfitting. Então, sempre a gente consegue, às vezes, alguma coisa muito mais específica dependendo do método que você está usando. Por exemplo, se você está usando uma regressão, você muda o grau do polinômio. Reduzir o número de atributos também pode ajudar, porque você pode diminuir a complexidade, de certa forma, do teu modelo. E agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente percebe que está correndo overfitting, já que a gente não tem acesso ao dado do teste, teoricamente. Então a gente, teoricamente é ótimo, porque às vezes a gente fala de teste, a gente fala do teste na questão de dados que você está pensando no mundo real. Mas às vezes quando você também está criando um modelo, você usa o teste, que na verdade não é na vida real, mas você está querendo reproduzir o mundo real. Então a gente vai primeiro definir o que é teste, treino, teste, validação. E aí a gente vai mostrar como que a gente avalia essas instâncias para conseguir identificar se está tendo um overfit ou não. Então a ideia é a seguinte: o treino, você tem todos os seus dados assim rotulados. Então vamos supor que você tem todos os seus dados rotulados aqui. Você vai pegar uma partição dos seus dados para ser teu treino. Esse teu treino é o responsável para criar esse modelo, essa função, igual os modelos de funções que a gente já tem falado nessas aulas. Depois a gente vai ter aquele conjunto de validação. Ele também é chamado, até no curso do Coursera, para falar a verdade, a primeira vez que eu ouvi isso foi no curso do Coursera, em conjunto de desenvolvimento, que também você vai avaliar o modelo, ajustar parâmetros, analisar erros e corrigi-los. É a partir da validação que você vai saber se vai ter overfit ou não, por exemplo. E o teste? O teste é para avaliar se esse modelo generaliza para dados não vistos. O que acontece? O teste é muitas vezes para você querer comparar. Já tem todo, teu modelo está pronto, teu trabalho já está pronto, teu dado, tudo que você gostaria de fazer no teu trabalho assim, já está pronto e você já está querendo do teu algoritmo de aprendizagem de máquina que você está aplicando no teu problema, e você está querendo comparar vários algoritmos para ver qual que é o melhor, ou você está querendo ver como que esse dado vai generalizar para dados não vistos. Você roda o teste. Mas tem uma coisa muito importante que muita gente erra: o teste não pode ser usado para construir o classificador, porque cada hora que você vê o teste e você, a partir do teste, você começa a tomar atitudes para alterar o teu classificador, de certa forma, esse dado já não vai generalizar tanto para dados não vistos, porque você já está super ajustando o teu teste. E às vezes você acaba que, dependendo do que você está fazendo nesse ajuste do teu teste, esse dado vai começar a ficar enviesado para o dataset que você tem aí. Então é importante que no geral é importante, quanto mais você mexer no teu olhar o teu teste, tentar mudar o teu treino a partir do teu teste, você vai acabar deixando ele menos generalizável, o teu teste. Isso você tem que ter em mente. Muita gente fala isso, que é um pouco de preciosismo fazer isso, mas é muito importante você tomar cuidado com isso, que nem sempre é feito dessa forma. Bom, eu vou rodar o meu teste. Se eu quiser mudar minha validação, meu treino, eu vou ter que fazer um teste diferente. Nem sempre é feito isso, por quê? Porque criar um teste, criar um dataset com modelos elementos rotulados é muito caro. Então, muitas vezes o que se faz é o seguinte: se você quiser usar alguma informação no teu teste para construir teu modelo, às vezes assim, deixa eu ver esse resultado aqui, não gostei, deixa eu alterar alguma coisa para ver se ele melhora, você tem que estar ciente que talvez possa não generalizar. Então você tem que, e algumas coisas podem generalizar mais ou menos, né, algumas alterações. E você tem que estar ciente disso.
E aí você só vai ter certeza que se generalizar se você pegar um teste novo. Então isso é importante ter ciência disso. Nem sempre é tão usado assim, mas é importante a gente entender isso. A diferença do treino, da validação e teste, que um dos maiores erros no método de aprendizado é justamente usar o teste, por exemplo, para você descobrir qual que é o melhor parâmetro, mas se você usa o teste para você descobrir, por exemplo, qual que é o grau do polinômio, você superajustou isso no teste. Então aí você não consegue saber se vai generalizar. Então, por isso que você tem que ter essa duas divisões. Você tem o treino, a validação e o teste. E uma coisa que eu não falei também que é importante entender, mas como que eu sei o resultado? Como que eu sei o resultado que vai dar e como que é feito? Não sei, muitas pessoas podem não ter ficado muito claro. O treino você cria um modelo. A validação você tem as classes, mas você não usa. Com o modelo aprendido, você tenta prever o resultado dessas instâncias de validação e de teste. E se aí você previu, se essa predição ficou, e como você tem a classe real, você depois compara com ela como se fosse um gabarito. E com isso você consegue descobrir se quantas instâncias você acertaria ou não. E é assim que você ou usa a validação para você tentar alterar os parâmetros, ou usa o teu teste para analisar os erros e corrigi-los. Então essa que é a ideia. Você tem a classe ou o rótulo de todas as instâncias, que você tem tanto no treino, tanto a validação e teste, e você tenta corrigir para ver se você conseguiu melhorar o teu modelo.